Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Hoje o programa discute a Lei Geral da Copa de 2014 aqui no Brasil. A FIFA quer revogar no período a lei que prevê meia entrada para idosos e estudantes. A entidade máxima do futebol quer ainda a venda de bebida alcoólica nos estádios. A pergunta é, os brasileiros não sabiam disso antes? E o que pode acontecer a partir de agora? Essa discussão está no Congresso Nacional. Como é que fica, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor? É possível, por exemplo, fazer uma espécie de moratória num período determinado, que vai ser o período da Copa do Mundo, para a legislação brasileira nesta área? Está aí o ponto de partida no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você pode participar do programa, nós estamos no e-mail conversas@tvcom.com.br, o programa também está no twitter.com/conversastvcom. Se você quer participar com perguntas pelo telefone, fique à vontade, é o portal de voz da TV Com que está à disposição de você, no telefone 84010385, basta você digitar a opção 5 e deixar o seu recado. É importante você dizer o seu nome e onde é que você está falando, e se for uma pergunta, que ela seja objetiva. O portal de voz da TV Com tem um custo de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o DDD 48 na frente. Hoje nós estamos na companhia do nosso colega Marcos Castiel, do Diário Catarinense, colunista do DC. Também está aqui conosco o presidente da FACISC, entidade empresarial, Alaor Tissot. O Conversas Cruzadas recebe ainda o advogado, assessor jurídico do Joinville, Roberto Pugliese Júnior. E ainda está aqui conosco o ex-presidente do TJD e ele que integra a Comissão de Direito Esportivo da OAB, Alexandre Beck Monguilhotti. Muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Pemavel Veículos, todos os carros, carros para todos. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Keristop, experimente o melhor. Experimente Keristop. Bom, Castiel, o seguinte, essa discussão está no Congresso Nacional, a FIFA está pressionando. O que eu te pergunto é o seguinte, vem que a gente não sabia dessas regras antes de oferecer o Brasil como sede de uma Copa do Mundo? Boa noite, Castiel. Sabia, né? Para concorrer e ser escolhido, tem que ter acatado toda os encargos prévios que a FIFA apresenta. Mas eu acho que essa discussão de hoje vai ajudar bastante. A presença das pessoas que conhecem as leis podem talvez aclarar melhor a situação. A gente tem no próximo dia 8, se não me engano, no Congresso Nacional, a presença do Jerome Valk, que é o secretário da FIFA, e também do Ricardo Teixeira lá, para discutir no Congresso essa questão. E eu acho que a discussão maior que tá em pauta, e acho que a gente precisa pensar hoje aqui, é a soberania nacional, né? É uma questão de soberania nacional, porque as nossas leis, elas não podem, uma entidade que trabalha com muito dinheiro, né? A FIFA trabalha com muito dinheiro, mas uma entidade que só na Copa do Mundo da África trabalhou com 3,2 bilhões de dólares, né? A gente está falando de muito dinheiro aqui. É uma entidade que não pode, para se sobrepujar a lei nacional e se sobressair essas leis. É isso que está em questão. E aí você falou logo no início do programa dois aspectos aí, que são questões até que eu considero um pouco menores, venda ou não de bebida alcoólica. Sim. A gente vai evoluir nisso, vai saber por que quer vender bebida alcoólica. Será que o patrocinador... Não, e a gente sabe que a Budweiser é interessada nisso. Mas tem outras questões que você falou também na defesa do consumidor, né? A FIFA exige venda casada de ingressos, que a nossa legislação proíbe, né? Tem uma série de outras coisas, regras de transmissão de jogos. Feriados. Quer interferir na circulação de estrangeiros no país, quer afrouxar a legislação. Quando? Eu te pergunto o seguinte, a Inglaterra agora vai ter as Olimpíadas, certo? Vai sediar as Olimpíadas. Quando que a dona FIFA interferiu na lei inglesa ou na lei norte-americana para fazer uma Copa do Mundo em 1990? Quando que ela foi lá e determinou se aquele país ia ter que fazer assim ou assado para receber o imigrante, o visitante, o turista? Então, tudo isso aí vai estar em questão aqui. Acho que, ao fim e ao cabo, nós vamos estar discutindo nossa soberania nacional.
Ela que está sendo, de uma certa forma, aviltada com essas propostas que a gente vai detalhar aqui. Existem vozes contrárias, algumas talvez sem ter essa noção, que é o caso do Romário, que reclama bastante disso, outras com essa noção, que são os representantes aí dos órgãos de defesa do consumidor, mas é muito importante que a gente entenda, e aí eu tenho essa percepção, mas quem pode nos explicar de forma mais detalhada vão ser os nossos convidados. Certamente, dependendo do que for acontecer nos próximos meses, a gente vai estar bastante... pode estar gerando uma insegurança jurídica no país. Bom, eu gostaria da opinião do senhor a respeito deste assunto, porque me parece uma história até com falta de seriedade, né? Você convida alguém, você está convidando alguém, você está convidando a FIFA, sei lá, estou fazendo uma figura de linguagem, né? Você está oferecendo o país para sediar um evento. E a FIFA diz, bom, a gente aceita nessas condições. Agora está se querendo mudar a regra do jogo, pelo que eu estou entendendo, né? É mais ou menos isso ou não? A realização desse tipo de evento demanda nessa organização uma série de quesitos. Eu dei uma olhada hoje na internet e eu vi que o Brasil se comprometeu com pelo menos 11 aspectos que eram fundamentais à FIFA. Eu peguei aqui. Questões de entrada e saída, os vistos, né? Questões de permissão de trabalho, direitos alfandegários, isenção de impostos. A lei geral da Copa é agressiva, assim, tem razão essa discussão em relação à soberania. Mas também existe uma outra lei que já trata da parte tributária, que já foi aprovada, que já 12.350. Segurança e proteção, bancos e câmbio, procedimentos de imigração, alfândega, proteção de direitos comerciais, a questão dos símbolos e hinos nacionais, né, dos países que vão participar, as indenizações pelas responsabilidades pelo que pode acontecer num evento desse tamanho, e também questões da transmissão, tecnologia e comunicações. Tudo isso o Brasil se comprometeu a resolver. O mandatário, quando fez o convite, digamos assim, à FIFA, ou se disponibilizou a oferecer o país como sede, se comprometeu a resolver essas questões de acordo com os interesses da FIFA. Esse é o problema. Então, nós chegamos nessa situação agora porque uma pessoa, ou em um determinado momento, se assumiu um compromisso que era grande, talvez ele ou não sabia a implicação ou não tinha noção. É preciso saber qual é o objetivo que o Brasil buscava ao realizar uma competição dessa. Eu conheci um alemãozinho, Cláudio Haas, não sei se o Roberto chegou a conhecer. Ele trabalhou na Copa da Alemanha e a Alemanha tinha um objetivo ao fazer a Copa do Mundo. Era abrir o país, mostrar um país diferente, mostrar que a população, a característica cultural da Alemanha era mais amistosa, era mais simpática e tal, para quebrar todos uns conceitos que vinham sendo construídos depois das guerras e tal. Então, esse era o objetivo da Alemanha. Será que no Brasil a gente tinha algum objetivo quando foi trazer? Essa tonalidade é importante. Eu tive a oportunidade de ir à China, cobrir as Olimpíadas da China, né? E esse também era um pouco do objetivo chinês. Só que lá não se mudou a legislação. O que aconteceu, e aí talvez numa Olimpíada seja um pouco mais fácil de ter essa execução, é que se cria o que eles chamam de Green Olímpico, né? Que é uma região, uma zona, onde se concentra toda a ação. Aqui no Brasil isso fica muito complicado pela extensão territorial e pela dimensão que é uma Copa do Mundo. E pela natureza da competição, né? Agora, a China não mexeu uma vírgula em seus estatutos, ideias, leis e... Princípios e filosofias. Ela simplesmente estabeleceu uma sazonalidade em relação ao que estava acontecendo dentro do país e expôs essa nova cara que ela queria expor, que foi o que aconteceu com a Alemanha. Agora, aqui no Brasil, o principal objetivo que a gente vê que seria a melhora na infraestrutura do país, uma série de outras questões macro e também, quem sabe, porque a Copa permite obter lucro. Sim. Mas aí é que entra um segundo momento dessa discussão toda. O primeiro foi o que eu coloquei, a questão da soberania. Essa aqui a gente vai avançar. A outra é a questão que a Copa envolve muitos bilhões de dólares. Isso eu acabei de mostrar como foi na África, aqui vai ser potencializado. E isso está sendo cobrado no Congresso. Até anotei, acho que qual é o nome do deputado? Acho que eu tenho aqui. É o Renan Filho. O deputado Renan Filho está cobrando isso no Congresso. Onde está o orçamento para essa Copa? Porque isso é um negócio. Onde está o orçamento? O que está sendo orçado, o que vai ser recebido e quanto vai sobrar? Obras, por exemplo, como o Itaquerão, que é o estádio do Corinthians, ele não tem financiamento público direto, certo? Mas ele tem financiamento público. Mas já começou tudo truncado, né, Castiel? Porque vocês lembram, né, antes, na época da defesa, o presidente da CBF, gostaria até da sua opinião,
O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, disse o seguinte: não vai entrar um centavo de recurso público. Categoricamente. Só sem querer interromper, mas o Itaquerão, por exemplo, ele tem um custo de 900 milhões orçado até o momento, quase o dobro dos principais estádios, que estão em 400 milhões, com dinheiro financiado do Estado, do governo de São Paulo e do município de São Paulo. Assim, em alguns minutos a gente já conseguiu resumir o grande problema, né? Porque, na verdade, não foi o Brasil que convidou a FIFA, foi a FIFA que abriu um edital para quem quisesse sediar essa edição da Copa, e o Brasil se candidatou, e toda essa discussão seria cabível naquele momento, no sentido de para que o Brasil quer, mas para que o Brasil quer, né? E aí se desenvolver tudo em cima desses objetivos. Eu acredito que não há objetivos, simplesmente se quer trazer a Copa do Mundo para o Brasil por motivos políticos, enfim. O povo quer porque quer, né? Porque acha que vai estar mais fácil, né? Vai ser bacana. E aí tudo se desenvolve de uma forma errônea. Especialmente essa questão. Vamos construir estádios e se constrói estádios sem que haja um debate, sem que haja um orçamento. Não tem orçamento, não tem. A FIFA sabe quanto ela vai ganhar, mas o país não sabe quanto que vai gastar, né? Então, eu acho que parte daí o raciocínio de que se precisaria ter um objetivo, e agora também não adianta se discutir mais objetivos. A Copa está aí, os estádios estão saindo. Deve-se pensar muito no legado, né? Ainda dá tempo de construir alguma coisa que fique, que tenha um proveito para o país. Acho que essa é a grande discussão que cabe, mas não se vê esse tipo de discussão. Agora, essa sua frase emblemática, né? A FIFA sabe, ela tem uma força, né? A FIFA sabe quanto vai ganhar, mas o país não sabe quanto vai gastar. Eu acredito que seja isso. Isso, para quem domina o mínimo que seja de orçamento, de gestão, compromete, né? O desenvolvimento de um país, ou não compromete? Nós já estamos comprometidos, né? O país não tem planejamento nenhum, razão que não temos infraestrutura. Primeiro, eu acho que tinham que pensar na infraestrutura para atender um evento como um mundial, né? E não vai ser em 3 anos, 4 anos que você vai dar conta disso. Mobilidade urbana, eu quero ver como é que você vai melhorar São Paulo. Então, nós não precisamos ir longe, né? Para a gente ver que o negócio é feito no momento que antecede a eleição. Vamos aí, tá? Entregamos isso aí, tá? Todo mundo fica contente, ok? Ficaram contentes. A FIFA sabe o que vai ganhar? Sabe. A CBF sabe o que vai ganhar? Sabe. O que, na verdade, resta fazer? Quer dizer, quando se apresentou-se o país como um candidato, eles apresentaram um projeto e aquelas 11 garantias. Tanto é que as tributárias passou e só agora que está vindo a discussão e que a gente nem sabe porque que aprovaram algumas coisas e, no fim, era para atender essas coisas da Copa, ok. Mas, como o Roberto falou, né, quer dizer, o que nós, na verdade, temos que debater, na minha opinião? Falar agora em estádio, que não vai resolver mais nada. Mas o que vai ficar para a mobilidade urbana realmente, que é o que interessa? Porque estádios nós tínhamos suficiente já no país. Estamos fazendo estádios agora. E só se fala em estádios. Novos, mais modernos. Mais nada. Não você fala em nada. Eu tenho uma notícia aqui, junto com essa história da lei geral, essa discussão aí que se estabeleceu ontem, principalmente, né, no envio do projeto. Lá com esse estudante primeiro, né, com o problema da meia entrada e a lei do direito ao consumidor, e deputados e tal, mas a presidência já destacou 15 bilhões e 700 para 10 estados, para mobilidade urbana, para esse ano. Prometendo já que os outros estados também não contemplados também terão seu quinhão nessa história toda. Então, você pode imaginar onde é que vai esses bilhões todos e como é que essa coisa vai. Tal. Se eles realmente forem aplicados na mobilidade urbana, ótimo. Eu não vejo... Ok. Que é o que não se fazia e vai se procurar fazer. Agora, eu acho que... Desculpe o seu nome. Marcos. Marcos, né? Marcos, eu acho que quando acabou a Copa
na África do Sul, você deve ter também recebido o número de turistas que lá chegaram. E o cálculo de quanto cada turista deixou. Bom, aquilo não dá 10% do gasto só na construção dos estádios na África do Sul. Ok? E aqui no Brasil vai ser pior ainda. Nós temos uma distância muito maior da Europa do que da África do Sul. Então, eu quero fazer o seguinte... Nós temos pouca gente que vai ganhar, né? E agora tem que ver realmente o que vai restar para o povo brasileiro. Pois é, e o seguinte, então, e essa questão a questão dos ingressos, como é que fica a questão legal dos ingressos? Porque nós temos a lei já, né, estabelecida da meia entrada, a gente pode até questionar a meia entrada, né, porque tem meia entrada. Eu até estava acompanhando um comentário do Sardenberg na CBN há pouco tempo, ele disse o seguinte: o Brasil é o único país do mundo onde o estudante, a idade de estudante vai até 27, 28 anos de idade. E o cara já é idoso com 60 e poucos anos. Ninguém é adulto. Então ninguém é adulto, praticamente, né? Então tem uma fatia de 20 e poucos anos que acaba pagando o ingresso inteiro. Por isso o ingresso é lá para cima, né? Mas esse tipo de discussão também não é agora que a gente vai discutir isso. Claro. Mas eu acho que dentro dessa lei geral aí que estão discutindo, tanta gente está aqui discutindo, essa discussão só surgiu em razão da questão política. Hoje se tem interesse em discutir para fazer barulho, para se criticar. Para aparecer na TV, para dar entrevista. E vão aparecer muito para levar o Ricardo Teixeira lá no Congresso e dizer, não, agora eu ouvi dele, então está resolvido, ele me deu a palavra. E na realidade... Só interrompendo, para propor emenda ao projeto de lei ainda não apareceu nenhum requerimento, mas só tem requerimento para convite a comparecer, ou para fazer audiência pública ou convite a depoimento. Ninguém deu emenda até agora. Ou seja, só para mídia, né? Só para mídia. Diligência para viagens de comitiva. E eu acho que essa questão de meia entrada para estudante, para idoso e tal, isso é muito simples de se resolver. Acredito que a meia entrada de idoso já está meio... Parece que está se resolvendo, que o governo vai custear essa diferença, não é a forma mais adequada. Vai sair do orçamento, né? Dinheiro que poderia ir para outros lugares vai sair do... Não é a forma mais adequada, mas está se resolvendo. Isso poderia ter sido discutido antes, agora não tem, acredito que não dê mais para discutir, porque a FIFA tem uma das exigências é essa, ela tem essa autonomia com relação aos ingressos. Agora, do estudante já é uma peculiaridade que são leis estaduais, aí teria que se discutir com os estados. Aí começa uma discussão que aí tem estado que não vai receber jogos da Copa, que continuaria vigendo a lei para estudante, o outro estado provavelmente ia querer... Mas eu não entendi, mas no caso, não tem, por exemplo, Santa Catarina não vai ter Copa do Mundo. O que ia mudar aqui? Vai ter Copa do Mundo, vai ter base camps aqui. Mas não vai precisar comprar ingresso, né? Sim, isso não. Não, aí é que tá. Essa discussão do ingresso, eu confesso que eu não entendi o que ela está acontecendo. Eu olhei hoje na internet e a FIFA estima perder 100 milhões de dólares por conta dessa história da meia entrada. Só que o grosso da venda, primeiro, que mais da metade dos ingressos já ficam com os patrocinadores, em função das suas cotas de patrocínio. Já vem para os hospitalities dos estádios, já vem a turma da Budweiser, da montadora, da seguradora, cada um já vai vir com a sua... A quantidade de ingressos vendida no estádio, numa Copa do Mundo, é pequena. E tem mais, a venda para o país sede é pequena também. A venda é muito grande no exterior, vem muita gente fora. O brasileiro não vai assistir a Copa como pensa que vai assistir. Até aí é onde eu estou concordando com o Romário, apesar de gostar muito dele e admirar ele, para mim, o maior cara que eu vi jogar. Mas a Copa do Mundo não é para brasileiro. Nós vamos assistir nas fanfests ou em casa na TV, vendo na Rede Globo. Para o brasileiro seria o legado... O legado que fica aí de bom. Mas a história o aspecto da minha entrada, eu não vejo como ela tem uma repercussão significativa, porque, primeiro, já tem a cota dos patrocinadores, segundo, tem a grande parcela que vai ser vendida no exterior, e segundo, que ela, de qualquer forma, sendo meia ou cheia, ela é inviável para 90% da população brasileira. Sim. Claro. Não dá? Não tem. $300 para assistir. São os grandes espetáculos hoje, né? A turma não vai no jogo do Avaí porque é R$50. Não tem. Não tem público para isso. Não tem público para isso. Vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial e também tem o seguinte, uma outra polêmica, que a Lei Geral da Copa, ela prevê que cidades sede poderão decretar feriados em dias de jogo. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já.
Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV, com a Lei Geral da Copa do Mundo no Brasil de 2014. Está em debate no Congresso Nacional. A FIFA quer uma série de garantias e em contraponto à legislação brasileira, como o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, a meia entrada para os estudantes. A FIFA não quer saber de meia entrada. E tem uma outra história também, presidente Alaor Tissot da FACESC. A lei geral prevê que cidades poderão ter feriados em dias de jogo. Ainda bem não tinha nenhuma que isso faria. Senão não seria, mas não é brincadeira para algum cara aí que pôs isso aí. Eu não sei o que eu diria, mas como já disse o Roberto aqui, isso é o problema de mobilidade urbana. Lá, em São Paulo, pode ser que isso seja verdadeiro. Mas, né? Uma coisa mais importante, relevante, pode não ser feriado. Agora, lá, eu não sei quem lá, não sei quem, como é que foi? Não faz nem feriado num jogo do Brasil, aí, pô, que brincadeira. O Castiel... O pessoal nem vê mais jogo do Brasil. Castiel, como é que foi na China? Não, lá, a única coisa que foi feita, sui generis diferente na China, é que por conta da poluição, país muito poluído, eles deram férias nas fábricas. Férias nas fábricas, aí sim, para diminuir o impacto ambiental. E vocês deram até com alguma antecedência também, né? Fizeram, exatamente. Eles antes deram uma diminuída para... Isso eles fizeram. Agora, o dia a dia, o cotidiano econômico... Não parou. Mas essa questão de parar a indústria para a questão ambiental durante os jogos também é uma coisa que, vamos e venhamos, eles foi, mas para também tapar o buraco, né? É mais como uma medida. Eles tinham o objetivo, né, de mostrar o país, parte do país, eles também tinham que mostrar isso aí, de que eles estavam fazendo algo também pelo meio ambiente. Mas é uma medida muito mais política. Não, é uma medida só não poderiam tomar algumas medidas. Não melhorou nada. Porque esse tipo de evento ele serve para que o país repense várias coisas. Eu acho que nós tínhamos uma grande oportunidade, e esse talvez pudesse ser o motivo dos Jogos do Brasil. Uma aproximação do esporte com o social, que é uma coisa que se fala muito, é muito bonito falar, não, tem que formar cidadão através do esporte e tal. Agora seria uma grande oportunidade de todo esse investimento ser canalizado para isso. Então esses estádios, por exemplo, serem polos de formação de atletas subsidiados, ou até com os estádios já serem previstos que eles se autossustente. Pois é, Roberto, e aí o que a gente verifica é um ministro, Fernando Silva, caindo justamente porque o dinheiro que era canalizado para o social, para as ONGs, para a formação de atletas e tudo mais, ele estava sendo mal administrado. Mas também não dá para crucificar toda uma ideia, um conceito em razão da atitude de outro. Mas ele está na gênese, ele já está com um problema, entendeu? Até porque não é um problema no Brasil, isso é um problema que a gente acompanha, houve uma evolução, a democracia tem esse efeito zigue-zague que a gente chama, né? Melhora, dá uma retrocedida. Mas é importante lembrar, a sede da FIFA é Zurique. É importante lembrar que a FIFA, além de uma máquina de fazer dinheiro, é também uma entidade notoriamente com problemas na área da corrupção. Sem dúvida. É uma entidade que está tentando agora, com muita dificuldade, olhar para dentro de si mesmo. A história da compra de votos. Exatamente. E tal, né? Então a gente também não precisa ter aquela síndrome do brasileiro de achar que aqui é todo mundo. Não, tem um processo que que envolve todo esse emaranhado da Copa, que tem a ver com dinheiro, tem a ver com legislação. E tem a ver com política. Tá, mas eu quero saber... São coisas independentes, mas que se entrelaçam, né? Que são interdependentes, né? E uma afeta a outra. Né? Tá, mas estamos falando que tem uma eleição no meio do caminho. Claro. Não é pouca coisa. Eu quero saber a opinião dos senhores sobre o seguinte. Vem cá, mas o que deve acontecer em função disso? A Lei Geral da Copa, ela vai contemplar o interesse da FIFA ou vai defender o chamado interesse nacional, a soberania nacional? Vai contemplar o interesse da FIFA. É isso? Caso contrário... A FIFA tem até meio do ano que vem para confirmar sem pagar nenhuma indenização para o Brasil. Sem multa. Sem multa. Né? Pode fazer um negócio sem multa. Então, se eles... numa grossa avaliação, né? Se eles julgarem que o interesse deles não tá adequadamente correspondido, eles podem até o meio do ano que vem se mudar. Agora, talvez a gente tenha uma discussão sobre uma ou outra coisa aí, mas me parece que tem uma discussão muito grande em função do palanque político, posterior ao momento que deveria ter sido. Tem alguma discussão com fundamento, tem algumas coisas ali que são perigosas,
mas o grande reflexo, que foi a parte tributária, já passou. Isso daí ia dar uma diferença significativa. Isso aí já foi aprovado, ninguém nem sentiu. E tem um outro aspecto muito grande, que é a questão da lisura na construção do equipamento esportivo que está sendo feito. Sim, aí já é aquela outra história do regime diferenciado, né, de contratações. A sacanagem está aí. Quer dizer, que negócio como é que é? Dispensa-se o edital. Isso. Tu pega alguém com experiência. Um contrato meio secreto, cada sigiloso. Cada vez mais se aproximar disso, né? Dispensa isso, dispensa aquilo, agora tem que fazer... Não, e o governo ainda teve a cara de prazo, né? O governo teve a cara de pau dizer que esse regime diferenciado ia baixar custo. Alguém acreditou nisso aí? O governo disse que ia baixar custo. A nossa lei de licitação é complicada, tá? É complicado. A gente acaba pagando mais na licitação do que o produto custa no mercado por causa de uma série de questões. Não vou dizer que a lei de licitação é dispensável, não é. Não mas é notório. Computador... A Assembleia, quando vai comprar um computador, ela não pode comprar no ponto frio, porque no ponto frio está pagando 1.200, eles vão pagar 3.000 no computador. Eu falei isso é um negócio maluco, né? É um troço doido. O mesmo computador que o cidadão comum paga R$ 1.500, num edital sai por R$3.000. E se o gestor quiser comprar, o Tribunal de Contas vai ferrar com a vida dele. Então, é difícil de tu fazer essa avaliação, mas é evidente que tem que ter uma legislação, que o troço tem que ser discutido. Formalidades, burocracia. O problema é que o nosso Congresso talvez não seja o melhor lugar para esse tipo de discussão. Tá, mas então, só retomando a questão do ingresso, meia entrada, idosa, enfim. Então é o seguinte, vai prevalecer a vontade da FIFA. Só com relação ao que o Alexandre falou, eu acho que prevalece, mas eu, pelo menos, não acredito em nenhuma hipótese de que a Copa saia do Brasil. Não sei se... Também acho que não. Não. Primeiro porque ninguém vai dificultar o trabalho da FIFA. O governo brasileiro não vai querer pagar esse mico, né? Que seria um mico E a própria FIFA não tem interesse, nesse momento do Brasil e tal, de tomar uma atitude como essa. E o Brasil não vai dificultar, então não vai acontecer. E tem outra, FIFA está endurecendo também, porque ela tem competições, né, que ela vai gerir na frente. Então, ela vai ter no Oriente Médio, ela vai ter na Rússia. Então, se ela abre o jogo agora com o Brasil, deixa o Brasil sambar do jeito que quer, ela também vai perder depois na negociação na frente. Ela perde credibilidade com seus patrocinadores. A Budweiser é parceira há 25, 30 anos da FIFA, pô. Pois é, o senhor citou a questão da cerveja, né? Pois é, nos jogos hoje, nas competições, Castiel, que são coordenadas, né, pela CBF, não pode ter bebida alcoólica. Não pode ter bebida alcoólica. E aí, hein? Pois é, essa é uma contradição que, obviamente, vai ser passada por cima, como todas as outras, porque eu acho que, fundamentalmente, o que está ficando bem claro já com o avanço dessa nossa discussão é que a questão política ela é mais contundente na hora da decisão do que a questão jurídica ou até do que a questão econômica. Vai valer o que for necessário para que a Copa saia no Brasil. Não é à toa que nós somos o país das medidas provisórias, certo? Sempre que uma coisa não funciona, medida provisória é nelas. Então, já fomos o país do regime de exceção, hoje somos do regime de exceção das legislações e não do procedimento político. Isso vai acontecer com certeza. Como já foi dito aqui com propriedade, o Congresso não está interpondo essa discussão toda, levando para a trajetória que seria correta, que é a legislação. Que é a defesa do interesse do povo brasileiro. Não se apresentou, emenda não se apresentou nada. Então, o que está se fazendo é uma discussão política. E na discussão política é óbvio que o governo brasileiro, tendo o nível de aprovação que tem no momento, estando muito longe de um momento, por exemplo, como vive a Europa, de instabilidade econômica, em que as pessoas estão nas ruas, ou como vive o Oriente Médio, em que muito mais do que estar nas ruas estão pegando em armas, nosso governo tem a faca e o queijo na mão. Então, politicamente, não vai ter discussão. Se a gente não for discutir legislação e ela não está em questão, obviamente que a parte política está bem encaminhada. Aqui, pelo Twitter, o Anderson Nazário, em Biguaçu, ele é o procurador do município de Biguaçu, ele diz o seguinte: Florianópolis pode se beneficiar com a Copa para acelerar a licitação do aeroporto a 350 quilômetros de Curitiba, em função da lei do regime diferenciado de contratações. O senhor acredita nisso também? Eu acho que o edital já está em andamento. Não, né? O edital está em andamento. Eu creio que em algumas outras coisas, realmente, Florianópolis possa se beneficiar. Essa notícia dos 15 bilhões e 700 aí, que saiu hoje, para Rondônia, Roraima, lá onde... Acho que 6 daqueles estados lá que estão recebendo esse carvão aí não tem jogo. Então, que nem nós aqui em Santa Catarina. Então, o respaldo disso, evidentemente, que para as verbas para o aeroporto
Ótimo. Eu acho que... Presidente, eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. Agora, tenho sérias dúvidas. Vai saber se eles não vão direcionar esse dinheiro para melhorar um pouco os aeroportos da onde vão ter vagas. Eu digo por causa disso, porque assim, a gente viu nesse processo... Isso o Marcos tem. Nesse processo todo, o que a gente viu? A região sul, isso inclui Paraná... Florianópolis é duplamente perdedor nesse processo. Sim. Já perdemos para Natal uma concorrência direta. Veja bem, Cuiabá, um estádio que está sendo feito em Cuiabá. O que vai ter em Cuiabá depois dos 2 ou 3 jogos que vão ter lá? Que já é um absurdo você construir um estádio para 2 ou 3 jogos. O que vai ter lá? O Justin Bieber vai se apresentar em Cuiabá? Sim. Quem vai para lá? O Circo de Soleil? Ninguém vai para Cuiabá. O que vai fazer aquele equipamento futebolístico misto de Cuiabá? Vai jogar lá a Libertadores? Não vai ter nada em Cuiabá. E nós perdemos para Cuiabá. E é dinheiro público. Então fica claro assim, que a região sul do Brasil, e mais claro ainda ficou depois de que foi apresentado pela FIFA, o que vai ter em cada lugar. Porto Alegre vai ter no máximo 8º. Curitiba, a primeira fase. E aí Amazonas, ou melhor, qual é? Recife? Não é Fortaleza. Fortaleza pode ter 3 jogos da seleção brasileira. A região sul não vai ter seleção brasileira? Não vai ter seleção brasileira. Então ficou bem claro que nesse contexto, a região sul ela foi segregada politicamente. Sim. Politicamente foi segregada. Então, acho muito difícil que a gente possa sonhar com qualquer tipo de agilização simplesmente por ser base camp. O que Florianópolis queria? Ser base camp? Por quê? Para trazer uma Argentina para cá, uma Alemanha. Além disso, tem um sorteio também. Mas tu acredita que não vai? Não vai, porque a Argentina talvez queira, mas a Alemanha já não vai mais querer. Porque não vai jogar na região sul? Claro que não. E seus turistas vão preferir percorrer que quilometragem para ficar onde? Na Amazônia, no Natal, que é o mais próximo, ou vir para cá? Tá, mas Castiel, há possibilidade ainda de termos o sorteio aqui na cidade? Isso aí foi uma promessa muito vaga que ficou como um vamos dizer, para abrandar... Um prêmio de consolação. Nem isso, para abrandar o clamor que teve na época pela vergonha de termos um sobrevoo no nosso aeroporto, analisando as situações, e o sujeito olhou a ressacada ali de cima do aeroporto e perguntou, sim, mas para chegar aqui nesse estádio é só aquela avenidinha ali? Aí o sujeito olhou para ele e disse, o cara já fez um vermelho no Sim, outra marcador. coisa, e perguntou assim, vem cá, mas e se chover aqui os caras saem do avião de guarda-chuva? Sim. Então para acalmar isso daí, se vem com esses tipos, também com procedimentos políticos bastante equivocados do ponto de vista, para quem conhece como funciona a política na FIFA, você vai lá falar com o Grondona na Argentina, antes de falar com o ego do Ricardo Teixeira, que chega a ser tão grande que interfere no espaço aéreo do Rio de Janeiro e não consegue participar da cerimônia da FIFA porque feriu a presidenta. Entendeu? Sim. Então aí você vai falar direto com a Argentina sem falar com o presidente Ricardo Teixeira. Quer dizer, uma série de ações equivocadas. Vamos falar um pouquinho mais sobre Santa Catarina. Eu tenho algumas manifestações chegando por aqui. O Vicente de Souza Wolff, o professor Marino Tessari, que é do Conselho Regional de Educação Física, né? É o presidente do Conselho. Eu quero falar sobre Santa Catarina, porque para quem criticava o Brasil como sede da Copa do Mundo, mas não tem que ter dinheiro público para construir estádio, onde não tem futebol, aquela história toda, o Estado tem que gastar com infraestrutura, com educação, com saúde, aquela história toda. Mas é o seguinte, já que vai ter, eu gostaria que tivesse aqui em Santa Catarina. Eu sou dessa linha, né? Eu não defendia a tese da Copa do Mundo, mas já que vai ter, eu queria que fosse aqui em Santa Catarina. Como nós somos incompetentes na defesa do projeto também, né? É um negócio inacreditável, né? Bom, a gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, a Lei Geral da Copa de 2014. É o que a gente está discutindo hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Eu tenho aqui manifestações dos nossos telespectadores, pessoal que nos acompanha. O Vicente de Souza Wolff, ele diz o seguinte: o pior é que os catarinenses serão lesados, haja vista que é dinheiro da União, ou seja, nosso dinheiro, que será utilizado para investir em outros estados que vão ter jogos da Copa, como disse o presidente da CISC, a Copa das Ciências consegue no turismo, e muito pouco infraestrutura por causa da falta de planejamento dos governos brasileiros. Não ganha muita coisa. Agora, já que é porque a gente perde uma coisa, eu faço dinheiro de investimento para infraestrutura. Tudo que a gente imaginar para a mobilidade urbana, pelo menos. Deixar fora, segurança pública. Também precisamos pensar que em 2013 também os jogos
A Copa das Confederações. Então, também não vai ter em Porto Alegre, né? Então também não vai vir para cá. Também o Sul tá isso aí foi um impacto muito grande também na questão dos base camps, né? Que a gente, quando fala de base camps, fala de, por exemplo, a gente pode lembrar o Brasil na Alemanha, o que foi a presença, acho que foi Vegas. Vegas. Então é um local que ganha uma visibilidade importante. Inclusive, Florianópolis tem 2 candidatos, tem Joinville, acho que o Balneário Camboriú entrou também. Florianópolis com o Figueirense, o Avaí, 3 candidatos e o Costão do Santinho. Então, Florianópolis novamente saiu perdedores também por causa da Copa das Confederações, né, que não vai ter lá. E esses base camps seriam muito importantes na estratégia da Copa do Mundo. E isso também não teve uma evolução positiva para nossa região. Como é que nós estamos nessa área, então, Cassiano? Os base camps, assim, tem um projeto. O Avaí tem um projeto mas não tem o dinheiro para o projeto ainda. O Figueirense tem um projeto já mais integrado, que é o estádio do Figueirense, mais a rede de hotéis, se não me engano, o Sofitel, e uma versão mais mista. Joinville é a Arena. Muito cru ainda, cru. Também essa... E o Costão do Santinho, com melhor infraestrutura de todos, mas problema de mobilidade, né? Sim. Nós construímos um aeroporto na praia, né? Exatamente. Então, quer dizer, todos têm suas vantagens e suas desvantagens, mas todos muito incipientes, muito esperando para ver ainda. Como é de resto todo o Brasil. E sem saber bem ao certo por que quer o base camp, qual é a função, né? Porque acho que tem um campo, olha, talvez seja até mais importante do que o próprio jogo em si, dependendo do time que vier. Porque quanto tempo fica aquela seleção concentrada ali e tal, né? Bom, as exigências são muito grandes, não é assim, não. Dentro de casa é bem complicado. É muito complicado, porque justamente por isso permanecem mais tempo, a exigência maior, segurança, né? Quem ocupa aquele estádio, por exemplo, tem que desocupar completamente, não pode entrar ninguém. Tem que isolar a área, né? E garantir mobilidade ao mesmo tempo. Me parece até mais simples que seja feito num hotel com grande infraestrutura, num centro de treinamento. O projeto do Avaí tem, por exemplo, um hotel próximo à Ressacada e fica próximo ao aeroporto. Seria bastante interessante do ponto de vista de logística. Mas e o dinheiro? Pois é. Aqui o professor Marino Tessari, do Conselho Regional de Educação Física, ele diz assim: a realização desse mega evento no país é uma grande e importante oportunidade para o Brasil melhorar a infraestrutura e incentivar o esporte. Só que no Brasil falta planejamento. Sim. E não é justo que o povo pague por isso. Pois é, mas é o que está acontecendo, né? Está sendo basicamente do erário, né? Dos cofres públicos da União, né? Sim. Mas os times de futebol que nós temos aí, como é que andam? Sem planejamento. Devem as calças. Pô, cara, não tem. Qualquer um de nós achar, né, que, como foi dito, que não teria dinheiro público, com exceção dos problemas de infraestrutura. Ingenuidade, né? Cara, se você fez uma loteria, não sei das quantas aí, para poder pôr em dia o INSS aí de 50, 60 anos atrás. Se fosse, não consegue. A situação também não vai para frente, né? Cada dia eles estão mais endividados. O fato é que falta muita transparência no mundo do futebol, né? Eu já ficaria satisfeito se a gente conseguisse evoluir para algumas discussões mais amplas, tipo, por exemplo, desarmamento. A gente não vê, por exemplo, essa discussão, uma discussão importante num período de Copa. Uma das propostas, Castel, de usar a Copa como a bandeira da Copa ser contra o desarmamento? Por que não? Já que nós não estamos conseguindo... Não, mas desarmamento já houve o debate público e a sociedade optou pelo armamento. Pois é, mas então, por que não... A sociedade optou pelo armamento, não pelo desarmamento, né? Eu não pelo concordo. Direito de comprar armas. Pelo direito de você ter uma arma em casa. Porque essa história de você em casa não poder ter uma defesa claro. E os caras estão armados até os dentes aí e ninguém faz nada. Não. Isso é uma eu não outra estou fazendo juízo de valor aqui, né? Mas mas estou dizendo que como nós não temos segurança, nós precisamos ter um direito. Sim. Eu não ando armado. Mas essa foi a opção da sociedade, né? Não vem me tirar arma aqui assim na marra aí, como vocês querem aí. Vai primeiro tirar a arma daqueles caras lá. Mas que a Copa podia trazer uma reflexão e... Sim, isso sim. Perfeito. Isso, já poderia ter... Prostituição infantil, por exemplo. Isso é outra. Questões que poderiam estar... A gente poderia estar evoluindo nessa discussão e nem nisso nós estamos. Eu acho o quadro bastante preocupante. Por isso que quando eu falei no início do programa pode ter soado um pouco forte demais para o ponto da discussão, a questão da soberania nacional, mas é a questão... Se as nossas leis, que já são muito
são muito... as garras delas se estendem tanto que acabam perdendo força. Sim. Certo? A gente vê aí o direito norte-americano, quanto menos legislação, melhor os estados que se regulem. Aqui a gente está fazendo o contrário e perdendo a força das leis. Então, nenhum dos tipos de discussões principais que o país precisa estão evoluindo. Nesse momento que nós ainda não temos eleição. Depois vai ser tudo a toque de caixa, como a gente está... Mesmo porque, Castel, nós temos uma vasta legislação e tem muita coisa que não funciona. Não funciona. Se cria legislação para cumprir, para atender um interesse ou para dar uma resposta para um clamor da sociedade. Um amor público, mas é um troço impraticável, ou sem sentido, ou desnecessário. Então, não é só a discussão da legislação em si, a questão é cultural mesmo, tem todo um aspecto dos interesses envolvidos, da falta de planejamento. Mas não tenha dúvida, vai ser atropelado todas as instâncias de discussão, vão ser todas atropeladas. O legado, olha, eu gostaria mesmo que fosse uma coisa bacana, que fosse legal. Sim. Nesse aspecto, queremos ou não queremos, essa discussão foi vencida. Eu já ficaria satisfeito se o legado, a gente fala de um legado físico aqui, estamos falando de um legado em termos de aeroportos, um legado cultural. Do país. Eu já ficaria satisfeito se esse legado fosse um pouco dessa discussão que a gente está falando aqui. Se as pessoas parassem e pensassem um pouco na hora que vão votar, esses gestores. Hoje em dia não se vota mais numa ideologia, num pensamento político. Não existe mais isso tudo, acabou, né? Não existe mais. Vota-se em gestores. Gestores municipais em primeira instância. E depois vai se evoluindo para a nossa gestora Dilma. É uma gestora internacional. Se ela está fazendo bem para a gente fora do país. Porque dentro do país as coisas estão muito estratificadas. Eu já ficaria satisfeito se as pessoas fizessem essa avaliação, essa introspecção. Parar assim, pensasse assim, eu estou gerindo minha casa bem, eu estou com dívidas, não estou com dívidas, estou bem, então eu posso votar. Esse cara que vai me representar vai fazer coisas interessantes, ele vai fazer uma beira-mar, vai prometer um show e vai cumprir, enfim, esse estádio aqui vai ter vida útil depois. Esse tipo de reflexão na hora do voto já ficaria satisfeito, mas não vejo. Não parece, esse caminho ainda parece um turbilhão, parece enevoado, não parece claro, cristalino, como eu esperaria que fosse. É uma pena. A gente está discutindo aqui a lei geral, mas eu acho que o grande problema ainda são os estádios, né? O que estão gastando com a Copa do Mundo de forma desnecessária. Porque se a gente parar para pensar nesse meia entrada, o custo disso aqui, isso, na verdade, o custo da meia entrada já está muito multiplicado no problema dos gastos com estádios, né? Então, a gente tinha que realmente... acho que esse não é o problema. O São Paulo tinha um projeto sustentável para o estádio dele. Sim. Perdeu por quê? Porque os parceiros não eram parceiros FIFA. Exato. O Beira-Rio, em Porto Alegre, está correndo risco de perder. E deve até perder, hein? Deve até perder. Por quê? Porque quando resolveu fazer o acerto que nos moldes que a FIFA exige, começou a esbarrar numa série de questões políticas e financeiras. Certo? E o Corinthians... Esse é um grande absurdo, um estádio que é publicamente dito que ele está sendo construído por um clube. E ainda que não, mas não é verba pública. A gente sabe que é verba pública, que tem todas as facilidades. E está sendo verba construído direta, para um clube. Engraçado é que o Corinthians o Corinthians não vai entrar com um centavo, né? Não é? Sim. O Corinthians não vai entrar ganha um estádio e não entra com um centavo, né? Um outro exemplo que eu acho Botafogo levou o Engenhão, né? O Engenhão também. Um outro que eu cito assim, que para mim, junto com o Itaquerão, os mais absurdos é o de Recife. Porque os 3 clubes, tem 3 clubes grandes, os 3 clubes têm estádio, os 3 clubes disseram que não queriam um terceiro estádio, que não vão utilizar, e eles fizeram um outro estádio numa cidade satélite ao lado, né? Uma cidade da Grande Recife ali. E que também provavelmente ninguém vai ficar lá, o torcedor, o acesso vai ser ruim, ninguém quer utilizar. Aí você vai ter o Aflitos, eu acho mais grave até do que Cuiabá, porque Cuiabá... Mas é obra, né? E obra circula dinheiro, né? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e em instantes estaremos de volta discutindo a Lei Geral da Copa de 2014. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que discute a Lei Geral da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Essa polêmica que está em debate no Congresso Nacional, a FIFA quer as suas garantias, e aí há o contraponto de que já tem a lei que garante meia entrada para idosos, para estudantes, tem a questão da proibição da venda de bebida alcoólica nos estádios, enfim, é isso que a gente está discutindo aqui.
Vamos dar uma pausa aqui no debate com agora o destaque para a eleição de amanhã que teremos Catarinense. Vai acontecer, o governo vai auditar 78 lugares de Santa Catarina, uma referência, né, àquilo que está sendo instigado no programa, no projeto do tempo do Ministério dos Esportes, né, que estão suspeitas. Vamos ao seguinte, qual é o esporte que não descer? Duas coisas do esporte, vai gravar o que é o Joinville, é o time que tem o melhor rendimento terceiro, de todas as séries do Campeonato Brasileiro, B, C e D. Coisa, em contrapartida, nossa, aqui, o Bahia, só ganha do Caxias, do Caxias, na outra ponta, no rendimento pessoal. Agora que nem eles estão ali, então já existe lá, então já eu estou lá no estádio Jones Minosso. Jones, você deve lembrar, Renato Igor, talvez não seja da sua geração, foi o centroavante do Internacional da década de 1970, sim. Certo? Que morreu muito cedo, com 39 anos de idade, pescando em Lages, ele era lagiano. Sim. E o estádio homenageia o estádio Jones Minosso, homenagem a ele, que vai sediar a primeira partida da semifinal da Liga de Futsal, que é entre Florianópolis e Santos. Aí alguém mais desavisado ou que não entenda muito do esporte deve estar perguntando, mas Florianópolis em Lages? A gente não e a gente está falando aqui de equipamento esportivo, de preparativo. E aí está um pouco da explicação de por que a Copa não está aqui. Sequer a gente tendo potencial de uma CIMED, potencial de um Florianópolis no futsal, potencial do tênis, e do basquete de Florianópolis, que já foi fantástico, do remo, que já foi maravilhoso, tendo essa natureza, tendo esse potencial turístico, sequer a gente consegue fazer um jogo de futsal aqui, teve que ir para Lages. Isso é uma vergonha, né? Mas é um dos destaques da abertura do esporte amanhã. Falei só do esporte porque é minha área. Não, mas é o que a gente está discutindo aqui, né? Pessoal, eu quero saber dos senhores, nessa reta final do programa, o seguinte, vamos tentar tirar aquilo que há de positivo. Deve ter muita coisa positiva na Copa do Mundo, né? E para Santa Catarina, o que Santa Catarina... A gente está discutindo aqui de ser base de treinamento, enfim, talvez a realização do sorteio. O que a gente pode tirar de proveito da Copa? O que está agregado à movimentação turística, né? O deslocamento de pessoas, a divulgação do Estado, a capacitação da mão de obra. Eu acho pouco provável que a gente consiga alavancar recurso para uma obra de infraestrutura significativa, porque a gente perdeu toda a vida, seja no aeroporto, seja na duplicação da 101, a duplicação da 470, a gente não conseguiu emplacar nada. Então, mas talvez aí eu não sei se vai ser interessante, as sedes aqui vão se manifestar aí, mas sediar talvez duas seleções, seja mais fixa ou temporariamente, vai ser bom para a divulgação do Estado. A gente não vai precisar fazer grandes investimentos, né? Mas com certeza no intervalo entre os jogos nós teremos um polo de visitação. A nossa imagem no exterior é muito boa, a divulgação da nossa imagem é muito boa da população daqui, tanto da natureza, da população, do que visitar. Então, na passagem as pessoas vão acabar Infelizmente, elegendo. vai ser no verão. Pois né? eu estava pensando nisso também, né? Nas praias. Julho, né? Vai ser julho, né? Julho, isso aí. Essa é uma avaliação rápida. A gente vai ter que criar outras atrações, né? Sim. Uma vantagem, né? Que a rede hoteleira, pelo menos, né, tem uma parte bastante ociosa nessa época, né? Isso também pode ser bem aproveitado. Nós temos problema, evidentemente, do deslocamento desse povo todo, né? Porque os aeroportos estão tomados. Então, esse eu não sei como é que vão resolver. Pôr mais avião no nosso aeroporto do jeito que está, você não tem como. Esse é um problema. Mas nós temos outra coisa boa no Estado, que é a própria etnia. Sim. Então... Essa variedade. Essa variedade de coisas que nós temos no Estado, um pouco de frio, um pouco de quente. Sem problema nenhum. Então eu acho que isso é uma das coisas boas, né, que o Estado pode aproveitar bem. Muito bem. Bem. A gente não falou aqui, para a gente ver o copo meio cheio, né? Em vez de ver só o copo meio vazio. Confesso que é um pouco difícil, mas a gente não falou que nem era o propósito do encontro, mas acho que a gente pode falar um pouco na parte esportiva. Qual seria o ganho? A gente até falou, por exemplo, que perdemos a oportunidade de canalizar recursos para infraestrutura e para jovens, para a formação de jovens. Tudo bem. Mas em termos de seleção brasileira, eu acho que poderíamos ter uma evolução no seguinte sentido, Renato. A gente não vai participar de uma eliminatória. Então, o Brasil dificilmente jogará no Brasil, porque as datas FIFA e os nossos jogadores geralmente vêm do exterior. Isso talvez force
a CBF, no efeito cascata, o nosso treinador, a convocar mais jogadores de dentro do país. Sim. E talvez mude esse movimento dos atletas, alguns atletas querendo vir para cá. A gente já viu isso numa instância menor, com a vinda de Ronaldinho e, enfim, outros jogadores que estão desistindo de jogar lá, seja pelo motivo que for. Me parece que talvez o Brasil comece a ganhar em termos de qualidade, jogadores voltando para o Brasil, técnica, né? E talvez a gente passe a visualizar a seleção brasileira feita mais com jogadores aqui dentro. E aí talvez ela ganhe mais empatia, mais identidade. Mais coração, mais identidade, perfeito. Volte a ser aquela seleção. É a única a visão mais positiva que eu tenho. É uma projeção, não sei se concretizará, mas é uma possibilidade. Tomara que sim. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que reprisa amanhã ao meio-dia. Conversas Cruzadas, quem decide tem uma opinião, assiste. Tchau!